O Enneagrama é um caminho, é uma ferramenta que traz o autoconhecimento. O objetivo é crescimento e autoconhecimento. E como que isso acontece? O Enneagrama, ele traz pra gente 9 estruturas de personalidade. Não significa que existem no mundo 9 tipos de pessoa. Isso é uma coisa que também as pessoas às vezes se confundem. Na verdade, o Enneagrama traz que nós somos uma essência, e essa essência é única, e a gente tem uma estrutura de personalidade. Cada um tem um tipo de estrutura de personalidade, mas nós somos uma essência. Então não significa de jeito nenhum que existem no mundo 9 tipos de pessoas. E o problema todo é que a gente acaba se identificando com essa personalidade. A gente acaba se desconectando da essência e se identificando com a personalidade. E essa é a grande questão. E tem alguns sintomas até que as pessoas apresentam quando elas estão muito identificadas com essa personalidade. Um sintoma é quando é aquela falta de sentido, sabe? Parece que a vida fica meio sem sentido, meio sem propósito, a pessoa fica meio tipo, nada faz sentido. Outro sintoma dessa identificação com a personalidade é padrão repetitivo de comportamento. Sabe quando a gente reage sempre da mesma forma a alguns acontecimentos? Muitas vezes a gente nem gosta desse tipo de reação, mas a gente acaba caindo nesse mesmo padrão. E a gente não consegue nem entender o porquê a gente faz isso e também a gente não consegue sair desse padrão repetitivo. Então, muitas vezes, quando isso acontece, é porque a gente está numa identificação muito grande com a personalidade. Os eventos que ocorrem na nossa vida, normalmente eles são uma interpretação que a gente tem da realidade, das coisas que acontecem. E essa interpretação vem acontecendo desde que a gente é criança. Então imagina que é como se a gente colocasse uma lente nos olhos e a partir daí a gente começa a enxergar o mundo a partir dessas lentes. E essas lentes são a nossa personalidade. Então por isso que é tão difícil a gente conseguir sair, por exemplo, daquele padrão repetitivo de comportamento que eu acabei de falar. Enquanto a gente não conseguir limpar essas lentes e começar a enxergar o mundo, vamos dizer assim, de outra forma, a gente não consegue sair desse padrão repetitivo de comportamento. Então é como se fosse eu gosto dessa metáfora. A essência é como se fosse uma vela acesa. E ela é frágil. E para proteger essa vela acesa, a gente cria ou a gente coloca uma redoma de vidro. Mas veja que essa redoma de vidro, ela é transparente. Ela permite que a luz dessa essência passe por ela e ilumine o ambiente. A grande questão é que a gente começa a colocar coisas em cima dessa redoma, que sejam cores ou texturas, por medo de machucar essa essência. Então a gente vai fazendo isso, vai colocando coisas em cima dessa redoma de vidro, até um ponto que ela fica tão grossa, tão espessa, que a gente não enxerga mais a vela acesa. A vela acesa, ela não se manifesta mais. Ela está lá bem segura, entre aspas, mas também ela não ilumina mais o ambiente. Então o nosso trabalho é começar a tirar essas camadas de cima dessa redoma de vidro. E a gente faz isso quando a gente entende a nossa personalidade, quando a gente entende essa estrutura de personalidade que a gente atua no mundo. E quanto mais a gente faz isso, mais a gente tira essas camadas da nossa redoma de vidro. E dessa forma, eu não me identifico mais cegamente com essa personalidade, com essa estrutura.
A personalidade, ela vai sempre existir. Ela sempre vai estar aí. Eu não consigo e nem devo destruir a minha personalidade ou destruir o ego, como algumas pessoas falam por aí. De forma alguma, esse é o objetivo do Enneagrama. E isso não deve ser buscado, porque a personalidade é uma estrutura que é super importante e ela nos ajuda a viver nesse mundo, a nos relacionar com as pessoas. Lembra, desde o começo eu falei, o problema é a gente se identificar com essa estrutura de personalidade e esquecer completamente da nossa essência. Então esse é o trabalho com o Enneagrama. A gente entendendo a personalidade, a gente começa a não reagir de forma inconsciente a partir dela. E dessa forma a gente começa a entrar em contato com a essência e permitir que ela se manifeste na nossa rotina, no nosso dia a dia.